Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História no Esporte. O tema deste vídeo são as 5 finais de Champions League mais emocionantes dos últimos 30 anos. E por que dos últimos 30 anos, vocês podem estar se perguntando? É porque fazem 30 anos, desde a temporada 92-93, que a competição foi rebatizada de Copa dos Campeões para a UEFA Champions League. Os critérios utilizados, obviamente, foram a importância dos clubes envolvidos na final, o contexto pré-jogo, as circunstâncias de jogo, os jogadores envolvidos, entre outros critérios. Claro que qualquer final de Champions, qualquer título, é algo que já está na história por si só, mas existiram finais nesses últimos 30 anos que ficaram no imaginário. Dá para citar umas 10, 12 facilmente. Porém, encaramos aqui um desafio de escolher somente 5 finais nesses últimos 30 anos de Champions League. Mas antes de dizer quais foram as finais, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já. As suas inscrições, as suas curtidas são muito importantes para o nosso crescimento. E se você gosta de história geral, se inscreva também no nosso outro canal, o Reproduzindo a História. O link vai estar aqui na descrição. Desde já, conto com a sua ajuda. Para começar, vamos falar de uma final memorável de Champions, que não faz tanto tempo assim que aconteceu. Foi disputada no Estádio da Luz, em Lisboa, no dia 24 de maio de 2014, entre Real Madrid e Atlético de Madrid, para mais de 60 mil pessoas, sendo a primeira final de Champions envolvendo times da mesma cidade. O Real Madrid estava em busca do seu 10º título de Champions, ou como os madridistas gostam de dizer, La Décima. Enquanto seu rival, o Atlético, buscava um título inédito. Eram duas propostas distintas. Enquanto o Real Madrid gostava de ter a bola, de propor o jogo e de jogar de um futebol mais ofensivo para municiar Cristiano Ronaldo, o Atlético tinha uma proposta de solidez defensiva absurda, uma organização e um comprometimento muito grande dentro de campo, graças ao seu técnico Diego Simeone. O Atlético de Madrid abriria o placar com Godin de cabeça, se antecipando a Khedira, encobrindo o goleirão Iker Casillas, que falhou feio, ficando no meio do caminho. E quando tudo se encaminhava para um título inédito colchoneiro contra o maior e gigante rival, Sérgio Ramos, aos 49 minutos do segundo tempo, subiria sem marcação e empataria o jogo para os merengues, levando a partida para a prorrogação. E no tempo extra, com gols de Gareth Bale numa jogadaça de Ángel Di Maria aos 5 minutos do segundo tempo da prorrogação, Marcelo num chute de fora da área aos 13 minutos e Cristiano Ronaldo de pênalti aos 15 dariam o 10º título europeu ao Real Madrid, fazendo 4-1 no seu rival local. Há inúmeras finais que entram para a história graças a heróis improváveis. Aquele jogador contestado por uma torcida, jogador que vem do banco de reservas, ou por aquele que é apenas um coadjuvante no time. Falaremos de Barcelona e Arsenal em 2006, numa final disputada no dia 17 de maio, no Stade de France, para quase 80 mil pessoas. O Arsenal na época era muito forte. Anos antes, na temporada 2003-2004, tinha sido campeão invicto da difícil Premier League, com 26 vitórias e 12 empates. Já vou adiantando, será tema futuramente aqui do nosso canal. O time do técnico Arsène Wenger contava com jogadores como Thierry Henry, Robert Pires, Cesc Fábregas e o brasileiro Gilberto Silva como espinhas dorsais do time. Já o Barcelona do técnico Frank Rijkaard tinha a liderança técnica de Ronaldinho e ainda contava com nomes como Samuel Eto'o, Deco, Edmilson e o capitão Puyol. O Arsenal teria seu goleiro Lehmann expulso ainda no primeiro tempo, mas mesmo assim, com 1 a menos, o time abriria o placar com Sol Campbell escorando de cabeça cruzamento de Henry. O Arsenal, apesar das dificuldades, controlava bem o jogo e marcava muito bem o principal jogador do Barcelona e do mundo na época, que era o Ronaldinho. Mas aos 31 minutos do segundo tempo, Samuel Eto'o empataria o jogo
botando fogo de vez na final. Lembram do herói improvável? Então ele apareceria. O lateral Belete, que havia entrado pouco tempo antes no lugar de Oleguer, faria o gol do título do Barça aos 36 minutos do segundo tempo, consagrando assim aquela geração do Barcelona de Ronaldinho, Deco, Eto'o e companhia, ganhando assim o segundo título da Champions League para o time catalão. Há finais que entram para a história não pela qualidade do jogo e nem pela quantidade de gols, mas sim pela luta e pela superação. E esta final de Champions aqui é pouco falada, mas emoção não faltou, pois um dos clubes buscava uma afirmação como o novo grande europeu, apesar de contar com grandes jogadores. O Chelsea chegaria na final da temporada 2011-2012 da Champions contra o gigante Bayern de Munique. Só um detalhe, a final da Champions League seria disputada na Allianz Arena em Munique, casa do Bayern de Munique, com 62 mil torcedores, na sua ampla maioria torcedores do time alemão, no dia 19 de maio de 2012. O Chelsea contava com grandes nomes como o goleiro Peter Cech, o meia capitão e ídolo Frank Lampard, o zagueiro brasileiro David Luiz, o artilheiro marfinense e também ídolo Didier Drogba. Já o Bayern, além de contar com o apoio da torcida jogando em casa como já citado, contava com nomes de peso, como o goleiro Manuel Neuer, Philipp Lahm, lateral e capitão do time, o volante Schweinsteiger, o jovem meia Toni Kroos e o atacante Thomas Müller. Preciso nem falar o que esses jogadores fizeram 2 anos depois desta final, que obviamente faremos vídeo aqui no canal, fica a dica. Além de contar também com Robben e Ribéry, enfim, um timaço. O Chelsea soube levar o jogo muito bem, mas aos 38 minutos do segundo tempo, Thomas Müller faria aquele gol que parecia o gol do título, mas aos 43 minutos do segundo tempo também, o artilheiro Didier Drogba calaria a Allianz Arena e empataria o jogo, levando o jogo assim para a prorrogação. No entanto, Drogba, de herói, quase viraria vilão, pois faria pênalti em Ribéry no primeiro tempo da prorrogação. E para sorte do Chelsea e azar do Bayern, Peter Cech defenderia a cobrança de Robben. Aliás, foi uma ótima partida do goleirão do Chelsea também, diga-se de passagem. Como o placar não se moveu na prorrogação, a decisão iria para os pênaltis. Nos pênaltis, o Chelsea superaria o Bayern de Munique por 4-3, ganhando seu primeiro título europeu, num ambiente completamente desfavorável e com o adversário no papel sendo claramente superior. Estes 3 jogos citados até agora não são uma unanimidade quando se trata de final de Champions, longe disso, mas os próximos 2 são quase unânimes quando você fala em finais de Champions emocionante. Nesta aqui, vamos voltar para o dia 26 de maio de 1999. Num Camp Nou, com mais de 90 mil pessoas, o Manchester United enfrentaria o Bayern de Munique na final da temporada 98-99. O United de Ferguson contava com destaques como o jovem David Beckham, o goleirão Peter Schmeichel, o xerifão holandês Jaap Stam. Já o Bayern contava com seu paredão, capitão e ídolo Oliver Kahn e o experiente Lothar Matthaus como destaques. O Bayern abriria o placar no começo do jogo com o ponta Mario Basler em cobrança de falta. O jogo foi muito movimentado, com oportunidades de gol para ambos os lados. Um jogo digno de 2 gigantes do futebol mundial. Quando tudo se encaminhava para o título alemão, mais uma vez os coadjuvantes vindos do banco de reservas iriam mudar a história de uma final de Champions. Eles eram Ted Sheringham e Ole Gunnar Solskjaer. Aos 46 minutos do segundo tempo, após um escanteio que até o goleirão Schmeichel estava na área para cabecear, Sheringham empataria o jogo, enlouquecendo a torcida Red Devil.
Praticamente no ataque seguinte, então, aos 48 minutos do segundo tempo, após um desvio no primeiro pau, Solskjaer faria o gol da vitória e da virada do Manchester United. Uma virada insana em 2 minutos. Vejam só o desespero dos jogadores do Bayern após este gol de Solskjaer. É assim, o Manchester United de Ferguson ganharia a Champions League após 31 anos de espera. Sem dúvida, esta foi uma das maiores finais de Champions de todos os tempos. Quando um time que é melhor tecnicamente faz 3-0 no primeiro tempo, mesmo que do outro lado o adversário seja um clube gigante também, o jogo acabou, certo? Não, errado. Vocês sabem de qual jogo eu estou falando. Claro que é o Milagre de Istambul, a partida envolvendo Milan e Liverpool. Partida disputada no estádio Atatürk no dia 25 de maio de 2005, para um público de 72 mil pessoas. O Milan era um time poderosíssimo. Olhem essa escalação. Não preciso dizer mais nada, só essa escalação que toda a galera que jogou os Winning Eleven da vida sabe de cor. O Liverpool claramente era um time inferior, tecnicamente contava com um excelente meio-campista e ídolo Steve Gerrard, o bom Xabi Alonso, o esforçado Milan Baros. E o Milan, desde o primeiro minuto de jogo, tratou de se impor e faria 1-0 com o Maldini num chute de primeira depois de um cruzamento de Pirlo. Aos 38 minutos, o Milan faria o segundo após uma bela trama envolvendo Kaká, que encontraria Shevchenko pela direita, que serviria Crespo para completar Paracedes. E o Liverpool não teve tempo nem de assimilar o segundo gol, já levaria o terceiro, 4 minutos depois, numa bela jogada de Kaká, que daria um lindo passe em profundidade para Hernan Crespo tocar com categoria por cima de Dudek. E o primeiro tempo terminaria assim, 3-0 para o Milan. E todos que estavam assistindo em casa, que não fosse um torcedor daqueles mais fanáticos do Liverpool, já diria que o jogo acabou. Era só o Milan, que era um time bem melhor também, administrar o placar ou buscar uma goleada histórica na final. Só que do outro lado tinha um time igualmente grande, que estariam dispostos a lutar, especialmente por ter uma torcida que nunca os deixariam caminhar sozinhos. E no segundo tempo, aquilo que parecia impossível começou a acontecer. Em menos de 15 minutos, Gerrard de cabeça, Smisser num chute de fora da área, em que o goleirão Dida deu uma colaborada, assim também como deu no primeiro gol, e Xabi Alonso, pegando o rebote do próprio pênalti, colocaria os improváveis 3-3 no placar, e o tempo normal acabaria assim, e o jogo iria para o tempo extra. Já no segundo tempo da prorrogação, o Milan perderia uma chance incrível com Shevchenko, no qual o goleirão Dudek operaria um milagre, garantindo um empate e levando a decisão para os pênaltis. E nos pênaltis, Dudek brilharia novamente, defendendo as cobranças de Pirlo e Shevchenko, garantindo o 5º título da história dos Reds na competição, de uma maneira quase cinematográfica, num roteiro de drama, superação e glória, sendo esta uma das grandes finais da história da Champions de todos os tempos. E aí, vocês acham que essas foram as 5 finais de Champions mais emocionantes nos últimos 30 anos? Quais deveriam estar na lista aqui e não estão? Utilizem o espaço de comentários, queremos saber. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já e acione o sino das notificações e dê um like neste vídeo. Desde já, conto com a sua ajuda e até o próximo vídeo.